Dia, senhores! Professor Rodrigo, e hoje vamos falar sobre massa molecular. E uma perguntinha antes: molécula é um conjunto? Fica aí, comente aí o que você acha, se é um conjunto, se não é, o que você pensa que seja uma molécula. Mas antes, é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para receber as notícias dos nossos próximos vídeos, beleza? Senhores, a primeira coisa que precisamos saber a respeito das moléculas é que elas não são um conjunto. O quê? Não acredito. Lembra lá na matemática, né, os conjuntos e tal? Então, quando a gente fala de um conjunto, é de coisas que pertencem a um mesmo grupo, por exemplo. E aqui a gente tem um conjunto de átomos. A gente tem o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo, o hidrogênio, o carbono, o sódio. Tudo isso aqui pertence ao conjunto de átomos. No entanto, eles não são moléculas. Não está tendo, não havendo nenhuma ligação, nenhuma interação entre eles. São apenas um conjunto de átomos. Agora, quando a gente fala de molécula, a gente tem que lembrar que para que haja molécula, precisa haver uma ligação entre esses átomos, precisa ter uma interação entre esses átomos. Então, a gente pode definir que uma molécula é uma ligação ou união de dois ou mais átomos. Eu preciso pelo menos dois átomos para ter uma molécula. Mas, professor, a molécula tem que ser de átomos diferentes? Senhores, não precisa ser de átomos diferentes. Por quê? Eu posso ter dois átomos de um mesmo elemento, exemplo, oxigênio, gás, oxigênio. Eu tenho dois oxigênios, quando se liga, formam uma molécula de gás oxigênio, certo? Não precisa necessariamente ser de elementos diferentes. Pode ser o mesmo, desde que sejam dois átomos que tenham uma ligação ou união. Aqui, trouxe um exemplo para vocês. Uma molécula, de ácido sulfúrico. Então, a gente tem aqui H2SO4, uma molécula de ácido sulfúrico. Então, temos dois hidrogênios aqui, temos 4 oxigênios e temos um enxofre. Como que a gente vai fazer para calcular essa massa molecular? É bem simples. Primeiro, a gente tem aqui a molécula, a forma molecular, H2SO4, e eu sempre trabalho dessa forma aqui. A gente coloca todos os elementos, um abaixo do outro, todos os elementos que contém naquela molécula, e a gente vai calculando. Então, senhores, o que eu faço? Uma forma de calcular que fica bem organizada. Eu olho a molécula, vejo quais são os elementos que pertencem a essa molécula e coloco um abaixo do outro. Por exemplo, aqui eu tenho o hidrogênio, eu tenho o enxofre e eu tenho o oxigênio. Ok, coloquei HSO, são os elementos que compõem essa molécula. Depois, eu vou colocar a quantidade desses átomos, ou seja, quantos átomos eu tenho de cada elemento aqui. Só uma observação aqui, o índice, esse número que fica após o elemento, o número menorzinho, ele indica a quantidade de átomos que eu tenho daquele elemento. Ou seja, aqui, por exemplo, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Quando não tenho nada, significa que eu tenho um, que é ele mesmo. Não preciso colocar um em evidência, que eu sei que o próprio elemento já é um. Então, eu tenho um elemento aqui, um átomo desse elemento. E o 4, do oxigênio, significa que eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então, quais são os elementos? Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Quantos hidrogênios? Eu tenho 2 hidrogênios. Quantos enxofre? Eu tenho um enxofre. Quantos oxigênios? Eu tenho 4 oxigênios nessa molécula. Ok. E aqui sim, a gente vai multiplicar pela massa atômica. A massa de cada átomo, que está lá na tabela periódica, cada um já tem as suas. E se você ainda não viu essa aula, clica aqui no card, por aqui, e você vai assistir essas aulas sobre a massa atômica, beleza? Então aqui, a massa do hidrogênio, ela é uma unidade, a massa do enxofre é 32 unidades e a massa do oxigênio, 16 unidades. Então, multiplicando 2 vezes 1, 2. 1 vezes 32, 32. 4 vezes 16, 64. Somando tudo, eu vou encontrar 98 unidades, que corresponde à massa molecular do nosso ácido sulfúrico. E aqui, senhores, a gente tem um outro tipo de apresentação
né? Aqui a gente tem um normal, aqui a gente tem já um entre parênteses, né? Então já complica um pouquinho, mas é bem fácil. Então aqui a gente tem um sulfato de alumínio. Perceba que o parte do sulfato ela está entre parênteses. E aqui eu tenho um 3. O que significa esse 3? Como que eu vou calcular? Bem simples. Esse 3, senhores, ele está indicando que eu tenho 3, né, partes de sulfato aqui. Então, ó, é como se eu tivesse 3 vezes, ó, SO4, SO4, SO4. Esse O3 só está multiplicando tudo que está dentro dos parênteses. Ele não vai multiplicar, por exemplo, o alumínio aqui. Então, se eu fosse calcular, a gente calcularia aqui 2 vezes a massa do alumínio, ok? E aqui 3 vezes a massa do sulfato, tá? Então eu pegaria o enxofre mais 4 vezes a quantidade, a massa do oxigênio, vezes 3. Multiplicar tudo sobre 3, depois soma com o alumínio e a gente tem a massa do nosso sulfato, certo? Então, fica de tarefinha para vocês agora. Se vocês entenderam, comentem aí, coloca o resultado dessa fórmula aqui, beleza? Então é isso, senhores. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, compartilha que ajuda bastante o nosso canal. Forte abraço e até mais!